Boa noite a todos e a todas. O Lutero foi muito generoso, não esperem muito de mim. Que sejamos todos envolvidos com muita paz. A sabedoria e a bondade de Deus se refletem constantemente nos atos e nas atitudes de Jesus, como no contato que Jesus tem com Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma prostituta famosa na época de Jesus. Ela possuía muitas casas, joias, perfumes, roupas caras, mas era muito infeliz com a vida que levava. Quando então ela ouviu falar de uma boa nova, de um evangelho, de um reino de Deus, um reino dos céus, onde o amor era soberano e Maria de Magdala era sedenta de amor, ela se encanta com esta mensagem. Queria saber mais, queria conhecer este homem, queria conhecer melhor esta boa nova, esta doutrina, mas tinha receio. Ela sabia que a sociedade não aceitava o tipo de vida que ela levava. A sociedade a lhe tratava como uma pecadora e ela também. Ela não se julgava uma pessoa que mereceria receber o amor de Deus. Mas a vontade de conhecer Jesus e a sua doutrina, conhecer um pouco mais sobre esta boa nova, foi maior do que o seu receio, do que o seu medo. E um dia então, ela vai até a casa de Simão Pedro. Lá chega, meio desconfiada, com medo, não sabia como iria ser recebida. Tinha medo do desprezo daquelas pessoas, mas quando adentra aquele ambiente, parecia que Jesus já esperava. Ele lhe transmitiu um sorriso de bondade. E ela então se sente acolhida pelo Mestre e lhe diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, Mestre, observei que tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas já lhe borbulhavam os olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus então a responde: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje este novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse diálogo, esse contato de Jesus está no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, neste momento, onde Maria se sente abrigada, amada, perdoada por Deus, ela então sofre uma transformação. Ela abandona todo o seu passado, toda a vida que ela viveria até então, e começa uma existência diferente. Ela começa a se dedicar ao Evangelho de Jesus. E ela, contam as escrituras, contam os historiadores, que ela ajuda os leprosos até o final da sua existência, quando então ela vem desencarnar de lepra. Se Deus, através de Jesus, através de todos os exemplos que temos, sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova oportunidade,
A reencarnação é a maior prova de perdão de Deus para conosco, onde Ele nos dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar, de refazer lições que até então não soubemos fazer de forma adequada. Por que nós temos tantas dificuldades de nos perdoar e de perdoar os outros também? Muitas vezes acreditamos que perdoar é esquecer. E Divaldo nos fala que perdoar não é esquecer. Ele diz que esquecer depende da memória. E isso é uma situação, é uma questão fisiológica. Independe da nossa vontade. Existe um outro também palestrante, chamado Sérgio Lopes, que ele fala também que nem é bom a gente esquecer. Porque se nós esquecermos dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos enganos, nós vamos repeti-los. Se a sociedade esquecer os crimes que foram cometidos, que nós cometemos com a sociedade, como por exemplo o nazismo, corre-se o risco de acontecer de novo. Então ele nos fala que perdoar não é esquecer, que perdoar é superar o ressentimento, é não guardar mágoas, é não cultivar o ódio, o rancor, é não pensar em vingança, é não cultivar remorso e culpa. E Jesus deu muita ênfase ao perdão, e não poderia ser diferente, porque a doutrina de Jesus é baseada no amor. Jesus sabia que só o perdão era capaz de nos libertar da escravidão, do remorso, da culpa, do ressentimento, da vingança. Por isso ele nos falou tanto sobre o perdão. E como amar se não conseguimos nos perdoar e não conseguimos perdoar aos outros? E Jesus então nos deixa 4 itens a respeito do perdão. O primeiro item que Jesus nos fala sobre o perdão é que todos erram. E como um grande pedagogo que Jesus era, todas as situações que ele tinha do seu cotidiano, do nosso cotidiano, ele aproveitava para nos transmitir uma lição. E neste momento, então, naquela situação que conhecemos bastante, a respeito da mulher adúltera, onde todos estavam ali para apedrejá-la. Porque era da lei daquela época que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. E eles então perguntam a Jesus, porque eles queriam que Jesus fosse contra a lei para culpá-lo. Então lhe perguntam o que fazer com aquela mulher. E ele então olha toda aquela multidão, olha para nós e diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Conta a história que as pessoas foram largando as pedras no chão. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Talvez os mais velhos porque lembrassem, naquela existência presente, dos seus equívocos, dos seus enganos, lembravam de mais coisas porque tinham mais tempo naquela existência. E os mais jovens também fizeram a mesma coisa. E todos se afastam, fica apenas Jesus e a mulher adúltera. Então ela olha para o mestre e pergunta: o que eu faço? E Jesus diz: eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Neste momento, com esta oportunidade, com esta lição, Jesus coloca um dedo na nossa consciência, porque ele vem dizer que todos nós erramos, porque somos aprendizes. E como aprendiz, nós nem sempre acertamos. Porque faz parte do aprendizado o acerto e o erro. E para que possamos visualizar melhor essa situação, de que muitas vezes acertamos e outras erramos, basta lembrarmos de alguma criança, que seja próximo nosso, ou até mesmo nós do passado, quando estávamos aprendendo as primeiras letras, quando estávamos alfabetizando.
o quanto que era difícil unirmos as letrinhas, as sílabas e formar uma palavra. O quanto foi difícil aprendermos a escrever o nosso nome. Hoje, já com esse aprendizado, acompanhamos um slide, acompanhamos muitas vezes de forma mais rápida. Algumas pessoas que têm o hábito da leitura têm mais facilidade, mas a gente já consegue fazer isso mais fácil do que no passado, do que as crianças hoje que estão começando a sua caminhada no letramento. Então, espiritualmente falando, também é assim. Para aprendermos, para evoluirmos, para conseguirmos fazer o que é correto, muitas vezes nós erramos antes. Erramos por ignorância, erramos porque no momento não sabemos fazer diferente. Mas isso faz parte do nosso aprendizado, porque nós aprendemos com os nossos erros também. Lembram quando estávamos nos bancos escolares? Quantas vezes apagávamos tanto aquela palavra, aquela frase que tínhamos que fazer, que formular? Ficávamos desanimados, chegava até a abrir um buraquinho no caderno, né? E a professora dizia, mude a página, para nos incentivar, porque a gente ficava desanimado daquela situação. Então a nossa vida é assim. Deus diz, mude a página, recomece de novo. Todos nós estamos na caminhada do aprendizado. E nesta caminhada, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós erramos. Então o problema não está nos nossos erros e nos nossos enganos. O problema está em continuar errando. O problema não está em cair, mas está em se negar, a reerguer-se, a levantar, a ir adiante. O problema não está no nosso erro, no problema em si, mas na nossa postura diante dele. E aí podemos lembrar de dois apóstolos de Jesus, Pedro e Judas. Dois apóstolos que acompanharam o Mestre. E eles o conheciam muito bem e o amavam demais. Mas cada um deles tem uma atitude diferente perante a sua caminhada. Vamos lembrar de Pedro. Pedro, quando Jesus conversou e contou a eles o que iria acontecer, que ele iria ser preso, crucificado, e Pedro disse, não, mestre, de jeito nenhum, não vou permitir isso. E Jesus diz, ai Pedro, porque Jesus conhecia Pedro, sabia que Pedro era medroso, era inseguro, e ele iria negar Jesus. Então Jesus diz a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou até ofendido e disse, mas por que me tem, Senhor? Jamais farei isso. E aí então, naquele mesmo dia, umas horas depois, quando Jesus é levado, Pedro fica com medo. E ele vai escondido acompanhar aquela trajetória de dor e sofrimento. E alguém chega perto dele e diz, eu estou te reconhecendo, você era um dos que acompanhavam este Galileu. Ele disse, não. Chega outro e faz a mesma pergunta, ele diz, não, nem conheço. E chega o terceiro e faz a mesma pergunta, mas estou te reconhecendo, você era um dos seguidores desse Jesus. Ele disse, não, nem eu conheço, nem sei quem é. Quando ele termina de negar Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E aí ele lembra do que Jesus falara. Ele se desespera, lhe vem lágrimas de arrependimento, porque ele amara aquele homem demais. E ele percebera que por medo, ele não tivera condições de dizer, eu acompanho este homem, eu acredito nele. E Pedro então precisa se recolher, e depois de um certo tempo, ele faz uma caminhada diferente. Ele não se deixa caído no chão, ele levanta e começa uma atitude diferente. De medroso, ele vira corajoso. E ele começa então a falar sobre Jesus. Fala sobre os seus ensinamentos e conta aos historiadores que
As pessoas esperavam pelo momento de Pedro falar. E quando ele falava, ele dizia: um dia eu neguei Jesus, mas hoje eu não nego mais. E Pedro é um dos pilares do cristianismo. Já Judas também era o seguidor do mestre. Ele amava Jesus. Ele sabia o quanto que Jesus era diferente. Ele sabia do poder daquele homem. Mas Judas não compreendia que reino era esse que Jesus dizia. Ele acreditava no reino da matéria. E ele acreditava que se ele entregasse Jesus, Jesus ia mostrar todo o seu poder. E é o que ele faz. Mas quando Jesus então é entregue, Judas percebe que Jesus se entrega com humildade. Não faz nada, se deixa levar. E aí Judas se desespera. Chora de arrependimento porque percebe que errou. Mas aí ele comete um erro maior ainda. Porque no seu desespero, ele procura a falsa solução do suicídio. E depois ele precisou de muitas e muitas reencarnações para ele conseguir recuperar, refazer este momento de desespero dele, que é a falsa ideia do suicídio. Então, duas histórias que temos de duas pessoas que, como nós, aprendizes e que tinham a sua imaturidade, tinham as suas dificuldades, mas cada um agiu de forma diferente. E isso serve de exemplo para nós. Então, o primeiro tema abordado por Jesus: todos erram. O segundo item abordado por Jesus: quantas vezes perdoar. E aí também, ele aproveita aquela oportunidade com Pedro, quando Pedro pergunta: mestre, devo perdoar 7 vezes 7? Porque também é da lei, perdoar 7 vezes 7. Jesus diz: não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus quis dizer que o perdão é ilimitado. Jesus nos coloca o perdão como uma brasa. É uma brasa que queima a nossa mão. O ressentimento é como uma brasa. O perdão é que nos dissolve, que nos retira essa brasa que nos queima a mão. Quando nós guardamos ressentimento de alguém, é como se tivéssemos uma brasa na mão para jogar em alguém. Só que antes de conseguirmos lançar esta brasa em alguém, nós queimamos a nossa mão. Isto é o ressentimento. Então, quando Jesus nos propõe o perdão de forma ilimitada, Ele nos propõe: largue a brasa, solte o ressentimento, não retenha, porque isso lhe fará mal. E a própria ciência, os próprios médicos já chegaram à conclusão que o ressentimento, a mágoa, a vingança, o ódio, a nossa dificuldade de perdoar nos causam doenças físicas. Perdoar é abrir mão da retaliação. Perdoar é abdicar de vingar-se. Perdoar é não revidar. E aqui nós podemos prestar um pouquinho atenção. Não é simplesmente não revidar fisicamente. Às vezes a gente diz assim: eu já perdoei. Mas ele vai ver só. Porque a justiça de Deus, esta não falha. Então nós não perdoamos. Porque nós queremos nos vingar através da justiça divina. Então, quando ele nos fala em perdoar, é perdoar mesmo. É compreender que cada um de nós comete faltas, comete erros. Mas que no nosso tempo, todos nós vamos acertar. Porque a fatalidade da nossa caminhada evolutiva é a perfeição relativa. Então, em algum momento, todos nós vamos aprender. Então, o ódio, a vingança e o ressentimento não é apenas físico, mas também de pensamento, que nós precisamos trabalhar, que é mais difícil ainda. Outro item abordado por Jesus: a quem perdoar.
E aí ele nos propõe perdoar a todos, amigos e inimigos. E aí vem nos lembrar de uma história, de um livro chamado Novamente Juntos. E conta a história de um homem chamado José. José estava à margem de um riacho, quando ele vê um velhinho se aproximando e ele percebe que aquele velhinho queria atravessar aquele rio, aquele riacho, ir para na outra margem. E ele então se propõe e diz: eu sou forte, posso lhe carregar no colo e lhe transportar então para a outra margem. E o velhinho aceita e José então faz isso. Quando chega na outra margem, no outro lado do riacho, do rio, o velhinho se transforma num jovem. E aí ele diz para José que ele é o Senhor dos destinos. E José estava sendo testado e havia passado no teste. E como ele havia passado no teste, ele iria ganhar um presente. Ele teria a oportunidade de mudar o seu destino. Mas que ele prestasse atenção, porque ele teria apenas 3 minutos para fazer isso. Ele iria ser transportado para uma caverna. Nessa caverna tinha um caderno, um livro do destino, e ali ele poderia escrever a sua história. E José então é transportado para a caverna. Quando ele começa a procurar a página do seu nome, ele lembra: e aquela era a oportunidade. Aquela era a oportunidade dele se vingar dos seus inimigos. Eram 3. E ele vai lá e procura o nome do primeiro e escreve: vai ficar cego. Procura o nome do segundo, escreve: vai morrer só e abandonado. Vai no terceiro e escreve: vai morrer na miséria. E quando ele vai procurar o seu nome, acabou o tempo. E ele retorna então para a margem do rio. E o tempo passa. E José então, no final da sua caminhada, daquela existência, ele fica cego, é abandonado por toda a sua família e morre na miséria. E pensando quanto tempo ele desperdiçara com os outros e tivera a oportunidade de escrever o seu destino de forma diferente. É uma historinha, mas uma historinha que às vezes se identifica conosco, né? Muitas vezes nós perdemos muito tempo nessa nossa caminhada deste planeta escola, nos preocupando com aquele que nos magoou, aquele que nos prejudicou, aquele que nós temos algum sentimento ainda por ele, e deixamos de nós escrevermos a nossa história. Porque sabemos, através da doutrina espírita, que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. E cada um de nós escrevemos no presente, no dia a dia, a nossa história. Temos as nossas possibilidades, temos as facilidades, temos a dificuldade, mas cada um de nós, através do seu esforço, da sua vontade, é que vai escrever o seu destino, entre aspas, né? A sua caminhada evolutiva. O quarto item abordado por Jesus é quando devemos perdoar. E aí Jesus nos alertava. Ele dizia que nós devemos perdoar, reconciliarmos o mais rápido possível com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que enquanto estamos aqui encarnados, nós devemos resolver os nossos problemas, porque é mais fácil. Porque se nós não resolvermos aqui enquanto encarnados, quando desencarnamos um dos dois, aí a situação se complica. E aí muitos casos de obsessão são problemas não resolvidos no passado. Quando um desencarna e não consegue perdoar aquele que o prejudicou, ficamos ligados, porque o outro continua também não resolvido, ele continua com a culpa. É o imã, o plugue. E os dois então entram em sintonia. E Jesus sabia
que os nossos grandes problemas estão relacionados com obsessão. E estes problemas são levados a atos do passado que não conseguimos resolver, porque guardamos o ressentimento, a mágoa e o ódio. Além do mais, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Depois que reencarnamos numa outra existência, lembra que falamos, que Divaldo falou, que perdoar não é esquecer, porque o esquecimento está na nossa memória física. Mas quando adquirimos um novo corpo, não está a nossa memória física ali. Mas aquilo que não foi resolvido está no nosso inconsciente para ser resolvido. É um arquivo que precisa vir à tona e ser solucionado. E aí é onde a gente muitas vezes percebe as nossas dificuldades da reencarnação, que não sabemos de onde vem. Na família, onde a família então é a nossa primeira escola do perdão. A reencarnação nos dá a oportunidade de convivermos dentro da família para aprender a amar. Também temos as nossas dificuldades no ambiente profissional e até dentro dos nossos templos religiosos. Também temos as nossas dificuldades. São antigos parceiros do passado que não conseguiram se reconciliar no passado. E está lá os arquivos, querendo que seja resolvido. E isso atrapalha bastante a nossa caminhada evolutiva. Por isso Jesus dizia, enquanto estáis a caminho, reconciliai-vos, resolver os problemas agora, aqui no presente. Não deixe para uma próxima reencarnação. Não deixe para o futuro, porque o futuro pode ser bem mais difícil. Então, através destes itens que Jesus nos coloca, já percebemos que todos nós erramos. Todos nós estamos num processo de aprendizado e o erro e o acerto faz parte da nossa caminhada. Mas aí nós vamos pensar, tudo bem, Loreni, perdoar quando são coisas corriqueiras do dia a dia é fácil. Mas e perdoar aquelas situações difíceis? Aquelas situações que certamente hoje, nesta existência, nós não faríamos mais. O que fazer nessa situação? O que fazer em relação e o que pensar em relação a um assassino? O que pensar de um estuprador? O que pensar de um pedófilo? De um traficante? De situações estas que nós agora no momento já superamos, não fazemos isso. Sabemos que temos uma história do passado, mas no momento não temos como perdoar, como agir nesta situação. E aí a doutrina espírita nos diz que existe um perdão que nós precisamos durante a nossa caminhada irmos alcançando, que é o perdão que temos através de um amor maior do que o nosso. É quando, na verdade, nos diz a doutrina espírita, nós conseguimos uma sintonia tão superior que naquele momento nos tornamos maiores do que somos. Lembram da oração que o Lutero fez? Ele pediu auxílio a Manuel Quintão, aos dirigentes aqui da Casa de Jesus, são espíritos mais maduros do que nós, para eles nos ajudarem neste momento, para que possamos aproveitar este momento de reflexão. Porque somos aprendizes, precisamos do mestre, precisamos de um professor, precisamos de alguém que nos oriente e nos guie. Então, como perdoar em situações difíceis? É nos sintonizando com essa espiritualidade mais madura do que nós, que já passaram por todas as situações que hoje estamos passando e já tem este amor, um amor muito maior, que é a proposta do mestre. Porque nós sabemos que quando nós sintonizamos com espíritos inferiores, nós somos capazes de atitudes muito piores do que o nosso cotidiano a gente é capaz de fazer. Quando estamos envolvidos com droga, com álcool, nós sabemos que neste momento nós podemos
nós somos capazes de tomar atitudes muito equivocadas. Se nós somos capazes de nos sintonizar com os espíritos inferiores e tomarmos atitudes equivocadas, que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso aprendizado, do nosso dia a dia, também podemos fazer o contrário. Podemos também sintonizar com espíritos superiores e ter este amor do qual Jesus nos propõe. Então, diante de grandes dificuldades, grandes tormentos, grandes perturbações, somos capazes de superar a nossa imaturidade, praticando um amor maior do que o nosso. Será a presença divina na nossa sintonia. Porque pior que sejam as circunstâncias de sofrimento que passamos nessa nossa existência, nós não sofremos nenhuma injustiça, porque compreendemos, sabemos da existência da reencarnação. Não há espaço para a injustiça na lei de ação e reação. Na justiça da reencarnação, quando nós sofremos alguma coisa que não dependeu da nossa postura do presente, é porque as causas do nosso sofrimento estão no passado. Então não nos acontece nada que não mereçamos, por piores que sejam os acontecimentos da nossa vida, não se deu por acaso ou por descuido da lei. Porque Deus nos acompanha o tempo todo. E Jesus nos dizia, Deus é Pai, está sempre do nosso lado e Ele acompanha até um fio de cabelo que caia, Deus tem o conhecimento. Então as situações do nosso dia a dia estão justificadas pela lei de ação e reação. E são oportunidades de aprendizado. São oportunidades da gente responder, da gente vivenciar este amor pelo qual Jesus nos propõe. Eu estou um pouquinho perdida no meu horário. Eu tenho até 7 ou já estou no meu horário? Tenho 7? Então vamos agora para encerrar. Nós trouxemos uma história para compartilhar com vocês. E esta história, ela foi narrada por Divaldo em Videira, no dia 22 de setembro de 2003. E o site Momento Espírita, então, faz um texto que chama A Bênção do Perdão. E é com esse texto que a gente encerra essa nossa conversa desta noite. E nos diz assim, que uma nuvem espessa pairava sobre a alma daquela mãe sofrida. Seu jovem filho, criado com amor e desvelo, fora assassinado por um amigo dominado pelas drogas. O desespero e a amargura eram suas companhias permanentes. Os olhos fundos e a palidez denunciavam as noites de insônia e a falta de alimentação. Uma amiga a convidou, talvez inspirada pela providência divina, a buscar ajuda com o Divaldo. Era início da noite na cidade de Salvador, no estado da Bahia, quando as duas senhoras adentraram a casa singela, onde o médium atende aqueles que o procuram, através de consolo e esperança. Divaldo percebeu que se tratava de um caso grave e atendeu aquela mãe prontamente, com grande ternura. Aos poucos, a senhora ia contando o drama ocorrido, falando que um amigo do seu filho o havia alvejado, por motivos banais, de ligeiro desentendimento entre ambos. Enquanto a genitora narrava o seu drama, aproximava-se do médium, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, trazendo o jovem assassinado. Ainda convalescente, e diz a Divaldo, para transmitir à mãe sofrida algumas palavras do filho. Naquele momento, o filho, tomando emprestada a aparelhagem fonadora do médium, fala à mãezinha palavras de conforto. Disse que não cometesse o suicídio como estava pretendendo, pois esse crime afastaria ainda mais dele e por mais tempo.
Pediu à mãe que se lembrasse da mãe do amigo que cometera o crime e agora estava detido pelas as grades da justiça humana, numa cadeia entre criminosos comuns. Aquela mãe, sim, dizia ele, era muito mais infeliz, pois seu filho era o verdadeiro desgraçado e não ele, que agora estava sob o amparo de amigos espirituais, atenciosos e fraternos. Ao ouvir a voz inconfundível do filho querido, que julgava ter desaparecido para sempre, a mulher abraça com ternura o médium, por cuja boca podia-se ouvir as palavras amáveis e lúcidas do jovem assassinado. Sob a inspiração da benfeitora do além, Divaldo aconselha a mulher a considerar o estado da alma da outra mãe, da mãe do assassino, e pensar na possibilidade do perdão. Na semana seguinte, quando o médium baiano se preparava para atender aqueles que o buscavam na singeleza da casa espírita, vi adentrarem a sala 2 senhoras, pálidas e de aspecto sofrido. Uma ele já conhecia, a outra lhe era estranha. Quando chegou a vez de atendê-las, a mulher que estivera ali na semana anterior lhe apresentou a companheira, dizendo ser a mãe do amigo do seu filho. O médium entendeu que ela havia seguido os conselhos ali recebido e buscava ajudar aquela mãe, mais infeliz do que ela própria. Conversaram por longo tempo. Ao se despedir das 2 senhoras, Divaldo percebeu um raio de luz. Penetrava suavemente aquelas almas doloridas. A luz do perdão se fazia a bênção de paz e gerava serena harmonia naqueles corações, dilacerados pela dor da separação dos filhos bem-amados, embora por motivos diversos. Na medida em que o tempo foi passando, as 2 mães encontraram motivos para voltar a sorrir e juntas visitavam o jovem no cárcere. Fundaram uma casa de recuperação para ajudar outros tantos jovens a se libertar das cadeias infelizes das drogas. E nos fala esse texto: o perdão é uma das mais belas provas de confiança nas soberanas leis de Deus. Quem perdoa sabe que Deus é justiça e por isso mesmo suas leis jamais se enganam. Perdoar é receber com resignação os fatos que não se pode evitar ou mudar, com a certeza de que a justiça divina não se equivoca. E nada acontece conosco se o Criador não permitir. E o Criador não nos coloca como castigo. Ele nos dá sempre uma oportunidade de refazer a nossa história. Por mais difícil que seja aquela lição do momento, por mais difícil que seja passarmos por esta lição, que possamos ter certeza. Deus nos proporciona o melhor naquele momento. A melhor lição que possamos ter para então nos libertarmos dos nossos equívocos, dos nossos enganos, do nosso passado. Um passado que ainda nos rodeia e prejudica tanto a nossa caminhada de felicidade, de paz, de harmonia, de perfeição relativa. Então, desta forma, nós agradecemos a todos e a todas pela atenção e pedimos a Deus e os espíritos amigos que estão aqui conosco, que continuem nos ajudando, nos incentivando e que nós possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para aprender as lições que Deus nos proporciona. Muito obrigado a todos e a todas.